Aí, Bom dia, acompanha Pro. aqui. Buenos dias. Amores, página 15, tá? Faltando um exercício para a gente fazer sobre os complementos direto e indireto. São frases que nós temos que marcar se em cada frase tem só um complemento ou se tem os dois, tá bom? Então, vamos analisar a primeira frase, ó. Escribo uma carta para mi mamá. Nós temos o objeto aí nessa frase? Sim, Pro. Sim, então a gente tem o complemento direto. Marca um xizinho onde está complemento direto, que é a carta. Escrevo uma carta. Se a gente tem um objeto, a gente tem o complemento direto, tá? Peraí que a Duda tá entrando, a gente já continua. Deixa eu anotar aqui o nome dela. Olá, Duda, tudo bem? Buenos dias. Querida, página 15, nós estamos começando a correção do exercício agora, tá bom? Põe lá na página 15 da sua apostila. Então, ó, na letra A, nós temos o complemento direto, vocês marcaram um xizinho, que é a carta. A gente tem a pessoa para quem estamos enviando a carta? Sim, Pro. Sim, então também vamos marcar um X no complemento indireto. Então, nós temos os dois complementos aí, o objeto e a pessoa para quem a gente está fazendo a ação, né? Escribo uma carta, que é o objeto, para mi mamá, que é a pessoa. Então, vamos marcar o xizinho nos dois, o direto e o indireto, tá bom? Na B, por favor, trae os documentos. Nós temos o objeto nessa frase? Sim, Pro. Sim, nós temos os documentos, então pode marcar um X no direto. Mas a gente tem para quem a gente vai levar esses documentos? Não. Não. Então, como eu não tenho para quem eu estou enviando, então a gente não vai pôr no complemento indireto, tá? Eu só tenho o direto aí. C. Já reservamos as entradas para Juan e Alberto. Nós temos o objeto aí? Sim, Pro. Sim, que são as entradas, tá? Então, marca um xizinho no direto. E a gente tem para quem são essas entradas? Sim, Pro João e pro Alberto. Então, marca um xizinho também no indireto. Então, nós temos o objeto, que é a pessoa, e temos para quem estamos enviando, né? Que são o Juan e o Alberto. Isso aí. Letra D. El professor hizo uma interessante apresentação. Tem o objeto aí, o que ele fez? Sim, Pro. Então, a gente tem o complemento direto, tá? Que é a apresentação. Agora, tem para quem ele fez essa apresentação? Não. Não, não tem para quem. Eu estou falando que ele fez, mas eu não estou dizendo para quem que foi. Então, nesse caso, a gente também não tem o indireto, tá bom? Só o objeto em si, o direto. E a última, les voy a cocinar uma torta esquisita. Esquisita quer dizer que é uma torta muito gostosa, tá? A gente tem um objeto aí na frase? Sim, que é a torta. Então, eu vou fazer algo, isso mesmo. Então, marca um xizinho. Eu estou dizendo para quem eu vou fazer essa torta? Não, Pro. Você tá falando Não, Pro. Les voy a cocinar uma torta esquisita. Les voy. É ambíguo. Então, nesse caso, apesar de parecer que eu tenho escrito para alguém, não tem, tá bom? Então, a gente só vai colocar o xizinho no direto, que é a torta. Se eu dissesse, les voy cocinar uma torta esquisita para mis abuelos, para mis padres, não sei. Aí eu teria o direto, o indireto. Mas como eu não tenho para quem, então vai ficar sem, tá bom? Muito bem, gente. Vamos então para a próxima atividade. Agora a gente vai para a página lá de tarefa de casa, tá? Que é a página 33, por favor. Página 33. Queridos, aqui o exercício que nós vamos fazer, nós vamos completar as frases com os pronomes me, te, lo, lá, los, las. Então, assim, lembrem-se que quando eu estiver falando de objetos,
a gente vai usar o lo e o lá, o los ou o las, tá bom? Quando for de pessoa, a gente tem uma quantidade maior, né? Pode ser o me, pode ser o te, pode ser o le, pode ser o se, tá bom? Então, depende de como tá a frase, eu vou usar um pronome diferente. E também, lembra que eu falei para vocês que o lo e o lá, o los e o las podem ser também para pessoas. Então, nós vamos ver aqui se eles aparecem, tá? Apesar de ser muito usado para objeto, a gente também pode usar para pessoa. Por exemplo, encontrá-lo. Você viu a Pedro esta semana? Acabei de encontrá-lo. Então, estou usando lo, que normalmente eu uso para objeto, só que para me referir a uma pessoa, no masculino, tá? Então, vamos lá. Eu não conosco a essas chicas. Eu não conheço essas meninas. Tu conoces? Que pronome eu posso colocar aí para substituir a palavra chicas, meninas? Tem que estar no feminino plural. Les, pro? Se eu tivesse substituindo pelo lhes, por exemplo, em português, tu lhes conhece? Em português ficaria estranho, não é? Se eu colocar assim, tu as conhece? As. Fica melhor do que o lhes, não é? Em português. Então, nesse caso, não pode ser o lhes, porque não faz sentido na frase. Então, a gente tem que escolher outro pronome. Qual que vocês acham que eu posso pôr aí? Não pode ser do objeto, né, pro? Então, pode, lembra? Também pode utilizar, tá? Do complemento direto, também pode ser. Pode falar, Las, Sarinha. Olá, tu las conoces? Então, o do complemento direto, pessoal, é que tudo depende do verbo, lembra? O verbo que manda na frase, né? Por isso que eu passei para o português, para vocês conseguirem identificar melhor. Que nesse caso, les não funciona para essa frase, tá? Então, pode ser um complemento direto. Eu não conosco a essas chicas. Tu las conoces? Tu as conheces? Tá? Letra B. Julia todavía no conoce a su nuevo professor. Júlia ainda não conhece a seu novo professor. Pois eu já conosco. E aí, qual que eu posso colocar? Será que é o le ou será que é o lo? Qual que fica melhor? Ó, se eu fosse pôr em português, pois eu lhe conheço ou pois eu o conheço, com relação ao professor. Lhe ou o, qual que fica melhor? né, Eu acho que é o pro. Então, nesse caso, em português, com o e em espanhol vai ficar o lo, tá bom? Coloca então o lo. Então, vocês estão vendo que os pronomes que normalmente a gente usa para objeto, também pode ser usado para pessoa. Funciona também da mesma maneira, tá bom? Pues yo ya lo conozco. Vamos para a letra C. Então, quando vocês tiverem dúvida, tentem pensar essa mesma frase em português. Como que ficaria melhor o complemento em português para passar para o espanhol, tá? Senilo está entrando, deixa eu ver aqui. E a gente já continua. Oi, Senilo, buenos dias. Tá me ouvindo? Oi, Pro, tô ouvindo sim, bom dia. Então, tá bom. Querido, página 33 da apostila. Tá bom, Pro. Então, nós vamos só falar para o Senilo o que a gente colocou na letra A e B. E aí a gente passa para C, D e E. Quem quiser já ir tentando fazer as três, já manda ver, tá bom? Vai pensando como a Pro explicou para vocês. Senilo, a letra A do primeiro exercício ficou a palavra las. Peraí, Pro, um minuto. Tá bom. Pronto, Pro. Eu já volto, vou beber uma água, tá? Vai rápido. Pronto, Então tá bom, Mas sabe que então. eu vou conseguir por causa que minha perna tá doendo pra caramba de ontem que eu fiquei sentado como um índio aqui Ai, no meu sim. chão.
Tá, mas, Eu tava achando ô, ainda assim, por causa que eu tava arrumando pra você. Vini, vai que a gente tá corrigindo o exercício, enquanto eu falo pro Senilo, tá bom? Amores, então, ó, a letra A do primeiro exercício aí ficou a palavra las. Tu las conoces? E o B ficou o lo, tá bom? Pues yo ya lo conozco. Então, ficou las e lo. Aí nós estamos indo para o exercício C agora, tá? Tá bom, Pro. Então, C, pessoal. Sabes se Pablo já leído mi mensaje em el WhatsApp? Agora a gente está falando exatamente de um objeto, de algo, né? E não de pessoa. No, creio que todavia no ha leído. Então, qual pronome eu posso colocar aí, gente? É um objeto masculino singular. Lo, isso mesmo. Então, aqui não precisa ter dúvida. É o lo, o lá, o los ou las, tá bom? Sempre que for objeto. Então, no, creio que todavia no lo ha leído, que é o, nesse caso, mensagem que é masculino em espanhol, tá? Letra D. Le has dado las llaves al porteiro. Então, vocês estão engrifado duas coisas. Primeiro, as chaves e depois o porteiro. Então, neste caso, a gente vai usar o complemento direto e indireto, tá? Sempre que a gente tem que preencher os dois numa frase, a primeira que a gente tem que colocar é sobre a pessoa, que é o complemento indireto. Porteiro, qual pronome eu posso utilizar? Pode utilizar lo, le. Isso. Nesse caso, a gente vai usar o le, mas não escrevam ainda. Calma. Seria o le, que é do complemento indireto, certo? Agora, vamos lá. A gente também precisa colocar sobre as chaves, o complemento direto. Qual que é o pronome para as chaves? Las. Las. É o las porque está no plural, né? Então, assim, ó. Lembra que eu falei para vocês? Pode falar, Sara. Não fala nada, Pro. Ah, tá bom. Pensei que você ia falar alguma coisa. Então, lembra que eu falei para vocês? Quando a gente tiver numa frase os dois complementos, aqui seria, por exemplo, le porteiro e las llaves. O le e o las não podem ficar juntos. Então, a gente vai trocar o le por se, tá? Então, vai ficar assim, ó. No se las voy a dar. Então, se e depois o las. Vinícius, voltou? Sim, Pro. Então, você pegou aqui a letra D, Vinícius, é o C e o las. A letra C, querida, é o lo, tá bom? Ok. A Laurinha tá assistindo o vídeo aqui, tá alto, tá atrapalhando vocês? Não, tá bem baixinho pra mim. Ah, então tá bom. É que dá uma confusão aqui de vídeo, a Vavá tá tendo aula, eu estou Pro, falando olha, com o que vocês. eu tô tendo, meu fone, ele é bom por causa que eu deixo no 10% no meu PC, sabe? Aquele volume de 10%. Eu Uhum. deixo muito baixo e eu ainda consigo ouvir tudo. Ah, Então, que bom. se alguma coisa acontecer, tipo, atrás, estourar alguma coisa, explodir alguma coisa, se o microfone da pessoa for bom, não vai nem estourar no áudio. Só vai fazer um ruidinho e acabou. Bem baixinho. Que bom. Então, amores, então a letra C ficou o lo e na letra D ficou o C e o las. Lembrando que o C a gente está usando porque tem o las. Se não tivesse o objeto, seria o le nesse caso, tá bom? Vamos para a última, então, o exercício E. Te has lavado las manos para cenar? A gente está usando tu. Estou perguntando, tu lavaste as mãos para jantar? Aí eu vou responder com primeira pessoa, o John. Então, qual que é o pronome de complemento indireto para a primeira pessoa, para o John? Me. Me. Então, no primeiro espacinho, vocês vão colocar o me, tá bem? No me. E qual pronome eu vou usar para as mãos? Las. Las. Isso mesmo. Isso, meninas. Olha, perfeito. Nota 10. No me las voy a lavar em seguida. Então, não, eu vou lavá-las em seguida, já já.
tá bom? Pessoal, deu para entender o uso do complemento direto e indireto em espanhol? Deu, prof. Eu, Eu acho que o que confunde um pouquinho é quando tem o complemento direto com indireto, porque a gente tem que usar o ser no lugar do ler, né? Acredito. Ou quando ao invés de usar o ler, o ser, eu tenho que usar, na verdade, o lá, o lo, que é mais para objeto, que a Pro falou aquele momento lá da nossa aula. Tá bom? Mas quando for assim, tenta passar a frase para a cabecinha de vocês em português e ver o que se encaixa melhor. Se é o lhe, que seria o nosso ler em espanhol, ou se é o o e o a, levá-lo, levá-la, tá bom? Porque aí vai ser a mesma coisa em espanhol, tá? Amores, o exercício 3 tá assim, ó. Use a melhor opção dos pronomes do complemento direto e indireto no pequeno diálogo na continuação. Então, a gente tem o diálogo que começa na página 33 e continua na 34. Vocês vão escolher, tem 3 opções depois de complementos aqui, de palavras que são para preencher os espaços. A, B, C, D e E. Bastante, né? Vocês vão escolher qual que é a melhor que vocês podem usar para preencher esses espacinhos que estão aí. Vamos lá. Mira, temos 50 jóvenes que necessitam ajuda financeira para estudar e quisiera tu ajudar a eles. Então, vocês têm 50 jovens que precisam de ajuda financeira para estudar e vocês querem ajudá-los, né? Aí já começa ali praticamente com espaço. Se compreendo, eu compreendo o que é preciso, tá bom? Então, estou falando de um assunto. Qual pronome que eu posso utilizar para falar de um assunto, de algo? Lo, prof. Lo. Então, a gente já descartou aí, ó, 3 opções. A, a D e a B, a gente já está fora do páreo. Ficou só C e E, né? Então, sí, lo comprendo. Pero no es siempre que puedo ayudar ao jovem, ele, terceira pessoa do plural. Como que fica o pronome de complemento indireto para Les terceira ou pessoa? se, prof. É o les. Nesse caso vai ficar o les, porque tá lá no finalzinho da frase, não tá junto com o lo, tá bom? Então, ajudar, les. Nesse caso, a gente já matou a opção que a gente pode usar para completar o outro pedacinho da frase, né? Qual que foi? A E ou a C? A C. A C. A C. Isso. El tiempo no me é suficiente agora. Então, o tempo não me é suficiente agora. Vamos traduzir essa frase para vocês entenderem melhor. Eu compreendo. Aqui em português não tem eu o compreendo, tá bom? Porque em português a gente não usa esse o para assunto, né? Só para pessoa, tá? Mas não é sempre que posso ajudar-lhes aos jovens. O tempo não me é suficiente agora. O tempo não é suficiente para mim agora. Primeira pessoa, tá bom? Então ficou a letra C. Nós temos mais um exercício no qual a gente vai fazer uma associação aí para ver se na frase tem complemento direto e indireto ou se só tem um. É o último exercício de hoje, porque o exercício abaixo nós não vamos fazer, tá bom? Que é para vocês fazerem aí um texto, moral da história, então é bem complexo. A gente não vai fazer esse exercício. Então vamos lá. Primeira frase do exercício 3, frase da letra A. El sastre modificou mi terno. Nessa frase, eu tenho o objeto? Sim, Então, muito bem, que é o meu terno. Então, vocês vão marcar um X no complemento direto. Mas eu tenho dizendo exatamente para quem foi essa modificação? não. Apesar de estar escrito mi terno, ele não está colocando para mim, né? Então, vocês vão marcar um X só no complemento direto, tá bom? Na de baixo, estou ensinando matemáticas a minha irmã. Estou ensinando matemática ao meu irmão. Eu tenho aqui o complemento direto? Sim. Sim.
Muito bem, então matemática é o assunto, é o tema, é o que eu estou ensinando, certo? E eu tenho para quem eu estou ensinando? Porque é a minha irmã. Isso, então também tem. Nesse caso, então a gente tem os dois, o direto e o indireto. C. El Señor me indicou el camino. Nós temos o complemento direto? Sim, que é o caminho, né? E eu tenho para quem ele indicou o caminho? Sim, senhor. Para mim, né? Apesar de não estar escrito dessa maneira, mas nesse caso está mais claro que é para mim. Então, vocês vão marcar os dois aí, tá? O direto e o indireto. D. El maestro lee uma fábula interessante. Eu tenho o objeto. Uhum. A fábula interessante é do que eu estou falando. Agora, tenho para quem ele leu essa fábula? Não. Então, nesse caso, a gente não tem o indireto, né? Só o objeto direto. Isso aí. E o último. Mi madre me lee um cuento todas as noites. Eu tenho o objeto? Sim. Muito bem, que é um conto. E eu tenho para quem ela lê o conto? Sim, pro. Sim. Isso que é para mim, ela lê um conto para mim. Tá numa maneira diferente a frase, né? Numa ordem diferente, mas exatamente isso. Então, nesse caso, a gente tem os dois complementos, direto e indireto, tá bom? Queridos, a parte do exercício 5 tá tudo finalizado, tá tudo ok, né? Graças a Deus a gente conseguiu esses complementos aí. Deu um trabalhinho, mas a gente fez. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai começar a unidade 6. É um texto grande, tá? Se não der tempo de fazer o exercício hoje, não tem problema. Na próxima semana, vocês já estão com a leitura do texto na cabecinha, a gente só retoma e faz o exercício de interpretação. Então, vamos lá para a página 16 agora, tá? Deixa eu diminuir o volume aqui da Laura, que está me incomodando. Peraí. Nossa, consegui. Não estava nem me concentrando direito em vocês, porque o volume aqui estava no máximo do meu celular. Vamos lá, amores. Ó, conectores de escritura. El lápis. Vocês já ouviram alguma coisa a respeito da história do lápis? Não, Pro. Eu também nunca ouvi, não. Vou conhecer Não agora. conheço. Vamos ver se é uma história real ou fictícia, né? Vamos lá. Na história de lápis. Paulo Coelho. Bom, Paulo Coelho é um escritor brasileiro, então acho que é alguma coisa fictícia que ele colocou de uma outra maneira, mas vamos ver se é isso mesmo. Primeiro, el niño miraba al abuelo escrever una carta. Em um momento dado, lhe perguntou: ¿Estás escrevendo uma história que nos passou a los dos? ¿Es quizás uma história sobre mim? El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto: Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses con él cuando crezcas. Después, el niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada de especial. Pero si es igual a todos los lápices que has visto en mi vida. Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él 5 cualidades que, si consigues mantenerlas, harán de ti una persona por siempre en paz con el mundo. Primera cualidad. Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. A esta mano nosotros la llamamos Dios.
y él siempre te conducirá en dirección a tu voluntad. Segunda, de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores porque te harán mejor persona. Tercera, el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corrigir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta, lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Finalmente, la quinta cualidad del lápiz. Siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. E intenta ser consciente de cada acción. Bem legal o texto, né, gente? Eu gostei. Então, de fato, não fala a respeito da história do lápis, como a gente estava imaginando, né? Isso é uma moral, né, Pro? Exatamente, mas foi muito melhor do que eu estava pensando, né? Que o avô viu ali no neto dele as qualidades e conseguiu mostrar ao neto o que ele tem de melhor e o que ele pode manter, né? De acordo com o lápis, com as qualidades do lápis. Foi bem legal. Alguém quer falar alguma coisa a respeito do texto que acabou de ouvir? Não? Tá bom. Espera que a Isadora tá voltando. Então, amores, aqui a gente tem algumas palavrinhas grifadas, ó. Primeiro, depois e finalmente. Quando nós vamos escrever a respeito de alguma coisa, nós usamos essas palavrinhas, né? Quando a gente quer enumerar algumas coisas, né? Classificar pela ordem. Então, primeiro, depois, logo. Então, são algumas palavras que a gente usa nos nossos textos, quando nós estamos escrevendo, falando a respeito de algo ou de alguém, para enumerar os fatos, para colocar em uma ordem, tá bom? Deixa eu ver se a Isa ainda não voltou. Aí nós temos aqui as palavrinhas abaixo. Primeiro, depois, finalmente e etc. Porque existem outros que nós também utilizamos, tá? Oi, Isa, tudo bem, querida? A gente está na página 16, tá bom? No início da aula 6. A Pro acabou de ler aqui a história do lápis para os amigos, que fala a respeito de um menino, né? No qual o avô está mostrando para ele as qualidades dele e levou o lápis, né? Mostrou o lápis como algo que também teria as mesmas qualidades, tá? E nós temos então as palavras primeiro, depois e finalmente, que nós vimos aqui no texto, que está grifado em negrito, né? Elas são chamadas de conectores na escrita para definir uma ordem do que nós queremos falar, dos nossos fatos, tá? Que é o que está escrito aqui e que dá mais coerência ao nosso texto. Na página 17, queridos, está escrito assim, ó. Este tipo de conector se utiliza de forma diferente porque depende da função ou ideia que transmite. Por exemplo, primeiro, que é para começar um discurso. Depois, que é para dar sequência. E, finalmente, para terminar um discurso. Ou como nós já vimos, né? Para ordenar aí a nossa fala, tá bom? Como você pode ver, é muito semelhante ao uso em português. Então, tanto em espanhol quanto em português, nós usamos essas palavras com a mesma finalidade, tá? Aí ele está pedindo para vocês fazerem um exercício aqui, que é o seguinte. Buscar no texto, né? Analisar no texto 3 conectores e responder as perguntinhas aqui, ó. Quais são os conectores utilizados no texto
a história do lápis. São 3, são exatamente esses que a gente acabou de falar e que está aqui, ó, ou que estão em negrito no texto, né? Que é a palavra primeiro, depois e finalmente. Então, no exercício 1, vocês vão escrever esses 3 conectores, tá bom? Os que estão em negrito no texto. A pergunta de número 2 é: qual é a intenção do autor ao utilizar os conectores? Para que ele usou essas palavrinhas? Para ordenar, Pro? Tipo, o Isso, primeiro é o começo, depois é o que vem em seguida e finalmente está finalizando. isso é para ordenar, né, os parágrafos, trazendo sequência e coerência, tá bom? Então, pode colocar dessa maneira, em português mesmo. Para ordenar os parágrafos, trazendo sequência e coerência. Exercício 3. Qual é a ideia da sequência dada pelos conectores? A Raquel falou agorinha, né? Então, o primeiro, a palavra primeiro, que é o início, igual início. A palavra depois, que é meio. E finalmente, que é o fim. Então, primeiro, início, depois, meio e finalmente, fim. E a última pergunta, a quinta a gente vai fazer provavelmente só na próxima aula. Se der, a gente faz, senão fica para a próxima aula. Por que o mau uso desses conectores afeta a coesão e a coerência do texto? Se eu não colocar nessa ordem, vai fazer sentido o meu texto? Não, Pro. Não, Pro. Tá? Vai ficar É porque não faz desconexo. sentido colocar o fim no começo e o começo no meio, o meio no fim. É, a Não pessoa vai vai ter ficar... nada conectado. Exatamente, a pessoa não vai entender nada, né? Então, vamos lá. Ó. Porque os conectores, escrevam assim. Porque os conectores... Victor, a gente está no exercício 4 da página 17, tá? Estou dando a resposta. Ô, Pro, Porque... escreve em português? Pode escrever em português mesmo, tá bom? Não tem problema. Porque os conectores têm a função... Porque os conectores têm a função de conectar ideias, porque os conectores têm a função de conectar ideias para assim contribuir, ao sentido geral do texto, para assim contribuir ao sentido geral do texto. Você pode dizer de novo? Porque os conectores têm a função de conectar ideias
para assim contribuir ao sentido geral do texto. Queridos, falta só um minuto, não dá tempo de fazer os 5, mas aí fica para a próxima aula, tá bom? Ó, quem já terminou, beijinhos. Quem não terminou pode ficar e eu repito novamente a resposta.